Algo do Senhor tem colocado no meu coração, que está na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1 da palavra de Deus. O maior evangelista de todos os tempos, esse homem que até na hora da sua própria morte ele disse as seguintes palavras, algumas das palavras: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 1 Tessalonicenses capítulo 1, a princípio nós vamos ler o versículo 6. Na sequência nós estaremos lendo os outros também. Onde está escrito assim? Você encontrou? É importante que você encontre. Onde está escrito assim: que vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Mais uma vez, está escrito assim: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Amém? Parece que é um confronto, né? Tribulação com gozo do Espírito Santo. Mas eu creio que esse Espírito Santo, ele vai trazer gozo também para muitos corações nessa noite, que talvez estejam em tribulação, né? Mas para isso eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Você fechasse os teus olhos e que você procurasse não pensar em mais nada, a não ser nesse Deus que te criou, que te formou, que te fez para a adoração do nome dele. Talvez você pense assim: puxa, mas eu não estou vendo Deus, mas Ele está te vendo. De repente você possa assim: eu não posso tocar em Deus, mas Ele pode tocar na tua vida, amado. E é para isso e por isso que nós estamos aqui nessa noite. Deus amado, Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, nós exaltamos, nós também, Deus, bendizemos o teu santo nome, Pai, na tua presença que nós estamos. E o Senhor mesmo certificou de que onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em teu nome, o Senhor se faria presente no meio deles. E nós estamos aqui, Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, crendo, ó Deus, que os teus olhos também estão voltados para este lugar, porque está escrito sim, mas porque nós também podemos sentir isso, Pai, nas nossas vidas. Os teus olhos, as tuas mãos, Pai, estendidas sobre cada um de nós, Pai, guardando aquilo que é teu, guardando aquilo que é precioso, Pai, para ti, porque só se guarda algo que é precioso, algo que tem muito valor. E nós te damos graças, Pai, te damos graças, Deus, pelo plano da salvação, te damos graças, Deus, porque um dia o Senhor nos alcançou, Pai, um dia o Senhor tirou as escamas dos nossos olhos, e assim como disse o apóstolo Paulo, hoje nós vemos como algo assim meio passado, mas um dia nós veremos assim como o Senhor é, e assim também nós seremos com o nosso corpo glorificado, Pai. Mas enquanto isso, Pai, nós estamos aqui, Deus, neste mundo, nessa vida, te louvando e adorando o teu santo nome, porque só assim, Deus, nós conseguimos paz em nosso coração, e só assim nós conseguimos vitória para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te louvar, Deus, mais uma vez por essa oportunidade, Pai, em nome do Senhor Jesus, e glorificar o teu nome. Amém, Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, amado? Pode se sentar, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias e também no seu trabalho, onde ele foi enviado para estabelecer igrejas, também para fazer discípulos, e ele encontrou a identidade na igreja de Tessalônica, algo que nós vamos estar ressaltando. Uma igreja que, na verdade, não tinha diferença nenhuma da igreja de hoje, ou das dificuldades que a igreja tem, ou que o mundo tem. Eles, na época deles, tinham a dificuldade deles. Hoje, nas nossas épocas, nós temos a nossa dificuldade. E naquela época também existiam os falsos profetas, na época também existiam os falsos mestres, falsos doutores, falsos irmãos, enfim, falsos pastores, mas
eles, na época deles, eles viviam as dificuldades deles. Porque às vezes nós olhamos, amado, para a palavra do Senhor e vemos algumas igrejas ou alguns irmãos se destacando, nós olhamos assim e muitas vezes pensamos, puxa, mas naquela época não existia isso, nem aquilo, nem tal coisa. Pois é, você se lembra lá no Jardim do Éden que aconteceu? Tinha Adão e Eva, não tinha lá seus filhos, pouca gente, já havia ali um irmão matando o outro. Então a violência é tantas coisas que vem acontecendo proporcional. Existiam aquelas igrejas que, por terem os seus dons, se achavam mais, e aqueles irmãos assim um pouco, sabe, arrogantes e prepotentes, lá em Corinto principalmente, Paulo teve que repreender. Mas enfim, amado, e aqueles que preferiam A, B, C, né? Lá é Apolo, Cefas e Paulo, né? Aqui nós podemos chamar, né? Pelo menos nós que estamos acostumados a estar ministrando nessa noite, aqui nós podemos chamar, lá existiam os preferidos do André, do João e do pastor. Então, mas na verdade nós sabemos que nada disso é alguma coisa, mas Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o principal, é Ele que tem que ser glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas, amém? Então o apóstolo Paulo, amado, aqui no versículo 2 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, diz assim, não vou ler, são apenas 9 versículos, eu vou estar lendo, e diz assim, olha só que interessante: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Olha só que interessante, deixa eu parar um pouquinho aqui. Damos graças a Deus pela igreja, fazendo menção de todos em nossas orações. O que Paulo estava fazendo aqui? Paulo, ele, além de tudo, ele estava se colocando na condição de intercessor, daquele que intercede. Interceder, se você for procurar em algum dicionário, você vai ver uma das coisas que diz a palavra interceder, o significado é você orar por alguém que a princípio não está por ali, mas alguém que você quer que seja abençoado. Ou seja, você manda a bênção lá para aquela pessoa, você intercede para o bem dela. Você lembra que Jesus, Ele está na condição de intercessor nosso? Também o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, Ele intercede por nós, para Deus, pelo nosso bem e para o nosso bem. Mas aqui Paulo estava na condição de intercessor por eles. Mas olha só, ele continua dizendo, lembrando-nos sem cessar, ou seja, o tempo todo, da obra da vossa fé. E deixa eu colocar um parênteses aqui. Nós sempre comentamos a respeito da fé sem obras e da obra que é sem fé. Tiago fala a respeito desse assunto. Ou seja, e assim também como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, que ainda que nós venhamos a entregar nosso corpo para ser queimado, se não tivermos amor, nada disso adianta. Ou seja, se também olhando para tudo isso, para aquilo que Tiago diz, nós podemos fazer o que nós quisermos fazer ou o que nós conseguirmos fazer, coisas tão grandes até mesmo para o Senhor, mas nós não podemos deixar que as nossas obras sejam mortas, porque um dia as obras elas vão ser provadas, um dia as obras vão ser provadas, e eu louvo a Deus por todas as coisas e por isso também. Sabe por quê? Porque aquilo que nós fazemos, quando nós fazemos, nós temos que mandar para uma direção certa, tem endereço certo, tem que ir para o alto, aquilo que nós fazemos. Então, quando, por exemplo, eu faço alguma coisa, ou se eu faço alguma coisa para minha glória, para impressionar, ou para chamar a atenção a alguma coisa desse tipo, para os homens é bonito, às vezes, para os homens é interessante, mas só que Deus ele não recebe. A gente pode pensar assim, não, vai chegar, os homens gostaram, então vai chegar a presença de Deus e Deus vai receber. Não, para Deus não. Um dia as nossas obras vão ser provadas, e aquilo que for para a glória de Deus, e em Cristo Jesus vai permanecer. Mas o que for para a glória do homem, não vai permanecer. Porque Isaías 42, versículo 8, diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, e nem com suas imagens de escultura. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada somente ao Senhor nosso Deus. Amém, amado? E é isso que ele está dizendo aqui. Ele continua falando a respeito da fé deles e também do trabalho e do amor e da paciência em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai.
sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Ou seja, sim, o trabalho, a obra do Senhor, maravilha, mas não se esquecendo que a nossa ou a vossa eleição é do Senhor. O que é uma eleição, amado? Eleição é esses negócios que você vê de 4 em 4 anos. Você tem mais carta marcada do que aqueles que fazem truque, né? Eles botam os negócios aqui, aquelas coisas esquisitas. E eu não gosto de falar dessas coisas, mas essa última foi demais. A gente viu aqui no Sorocaba, né, umas coisas assim. A gente sabe que no governo entra e põe quem o pessoal quer que entra e fica, né? Quem entra e sai. Achei interessante São Paulo, no Sorocaba, um pouco antes das eleições aqui municipais, se faziam algumas pesquisas e as pessoas que a gente conversava, né, era quase unânime, votava praticamente um candidato só. E sabe quem ganhou? O outro. E eu assistindo o noticiário, independente de quem ganhar, portanto nós servimos a Deus, amém. Eu achei algo assim tão interessante quando se fala em eleição. Eu assistindo o noticiário da TV Tem, um outro candidato estava dando entrevista, mas nem parecia que ele era vencedor. Ele estava com a cara assim frustrado. O repórter perguntava alguma coisa para ele e ele respondia. Pai, parece que esse homem veio da guerra, não veio de uma vitória de eleição. Parece aqueles. Você já assistiu a história da farsa do homem, da ida à lua? Você já assistiu? Não assistiu? Qualquer dia eu vou passar para você. Aquela história falsa que o homem foi para a lua. É uma máscara também, não foi coisa nenhuma. Mas então, quando os astronautas eles vão ser entrevistados, um está assim. Se foi para a lua, aí um está assim. Parece que nem atravessou a esquina. O outro está assim, pensando na vida, na morte da bezerra. O outro está todo falando algumas coisinhas. Nem parece que foi para a lua. Né? Ainda bota uma bandeira lá, não sei na onde, bate um vento na lua, nem vento tem, os negócios assim estranhos. Qualquer dia a gente mostra, a gente comenta sobre esse assunto. Mas é um pessoal assim que gosta de maquiar a situação toda. Mas isso é algo voltado para a corrupção. Mas quando o apóstolo Paulo fala aqui a respeito da vossa eleição, é de um povo que não era e passou a ser. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 9, 10, 11, 12, diz assim, que Jesus veio para os que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todo quanto receber, o Senhor deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Não nasceram da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. Eles foram gerados pelo Espírito Santo. Ou seja, eles não eram e passaram a ser, isso é uma eleição. O povo escolhido é o povo judeu. Sempre foi. Deus apontou o dedo, povo escolhido. Deus, independente de qualquer coisa, vai ter um plano e um propósito para eles lá no final. Deus vai ter um plano para eles, um propósito, onde o Senhor vai descer sobre o Monte das Oliveiras. Mas o povo escolhido, amado, o povo eleito, é aquele povo que foi alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus. Aquele povo que, porque os judeus acharam que Jesus era só para eles. Mas Jesus falou assim, vocês vão pregar até os confins da terra. E por causa da perseguição, eles foram mesmo até os confins da terra, eles se espalharam até os confins da terra. E o Evangelho chegou até nós, o apóstolo Paulo aqui, o pregador dos gentios. E você sabe o que quer dizer gentil? Gentil não é pessoa boazinha. Porque lá no trabalho, o Fábio tem um chefe que chama gentil, ele não é bonzinho. É bonzinho. Então, gentil não é pessoa boa. Gentil é todo aquele que não é judeu, né? Gentil. E como a gente estava comentando aqui dias atrás, a respeito do pagão, né? Surgiu nas terças-feiras que acontece isso. O significado da palavra pagão. Pagão não é quando acaba a força, né? O apagão, né? Aquele que paga. Pagão é todo aquele que não é cristão, né? Nem é judeu, né? E é uma pessoa que não tem religião, não tem sua fé em Deus. Segundo o dicionário, ela é vista como uma pessoa pagã. Mas vamos voltar para cá. Então, amado, diante de Deus e Pai, sabendo, irmãos, que a vossa eleição é de Deus, ou seja, Deus nos elegeu. O Senhor, Ele elegeu a mim e Ele elegeu a você. Quando a graça de Deus se estendeu por toda a terra, por toda a humanidade, através do Senhor Jesus, aqueles que não eram, queridos, passaram a ser. Ou seja, se existia o povo escolhido, os hebreus, os judeus, o povo de Israel, mas a graça ela também chegou até nós. A salvação, nós podemos ter esse livre acesso quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e nós podemos então entrar na presença de Deus através do nome de Jesus Cristo e falar com esse Deus, e tratar com esse Deus.
Nós não precisamos mais de sacerdote ir fazer aquele ritual todo, e asperge sangue aqui, aquela coisa humilhante. Mas nós podemos hoje, amado, com o nosso coração quebrantado, é claro, chegar diante da presença de Deus, orar a Ele, engrandecer a Ele. E eu creio que até naquela época, alguns tinham esse desejo no coração, de dizer tantas coisas para o Senhor, embora eles tinham muita reverência, nem expressavam o nome de Deus sequer, mas eu creio que alguns tinham esse desejo no coração, mas aquilo era levado através dos sacerdotes. Mas quando o véu se rasgou, de alto a baixo, aí então nós podemos entrar por esse novo e vivo caminho, que é o nome de Jesus, que é o sangue de Jesus Cristo, que foi jorrado na cruz do Calvário, e trouxe vida para mim e para você, e trouxe a nossa comunhão de volta. Algo que foi roubado lá na cruz do Calvário, o Senhor Ele deu, Ele trouxe de volta. Mas por isso que o apóstolo Paulo fala também a respeito do ministério da reconciliação. Nós precisamos reconciliar com o Senhor Jesus, precisamos ter essa amizade com Ele. Mas deixa eu continuar lendo aqui, porque a nossa hora já foi. Mas olha só o que diz aqui: porque o Evangelho, ele não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Mas olha só: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação e com gozo no Espírito Santo. Irmãos, principalmente o versículo de número 6, porque lá no livro de Atos dos Apóstolos está escrito que importa por nós passarmos por tribulações para nós conquistarmos o reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus é tomado à força. É tomado à força. E os covardes é por isso que vão ficar do lado de fora, mas o reino de Deus é tomado à força. Nós precisamos, querido, entrar e saquear o valente e ser livres na presença do Senhor. Mas olha só o que ele diz: porque fosses feitos nossos imitadores e do Senhor, ou seja, imitando a conduta do Senhor Jesus Cristo. Poxa, mas Jesus viveu há 2000 anos atrás, um pouco mais que isso. Como é que eu vou imitar a conduta de Jesus? Está na Bíblia. A conduta do Senhor Jesus está na Bíblia. Se eu quero saber o comportamento do Senhor, como é que Ele falava, qual a intenção, o interesse de Jesus, eu preciso olhar para a palavra. Eu preciso olhar para a palavra, eu preciso crer na palavra. Mas é interessante que, olha só, recebendo a palavra em muita tribulação e com gozo no Espírito. Parece uma coisa assim, sabe aquela controvérsia? Tribulação, gozo no Espírito, como que é isso? Porque as pessoas estão acostumadas a pensar assim: eu vou entregar minha vida para Jesus, aí a coisa vai mudar, aí não vai ter problema mais. Até as pendências minhas vão ficar lá de fora, aí tudo vai ser diferente. Vai ser diferente. E como eu conversava com alguém hoje a respeito desse assunto, mas olha só, a tribulação da nossa vida, amado, ela muitas vezes ela pode até aumentar, e ela tem por tendência a aumentar na nossa vida. A tendência é assim. Por quê? Porque até então, quando nós não éramos de Deus, nós não éramos do Senhor Jesus, nós não entregamos a nossa vida, porque até então nós fazíamos a vontade de quem? Do príncipe desse mundo. E tudo que ele queria a gente fazia. A gente era como se fosse assim uma marionete. Sabe aqueles bonequinhos que mexe assim com as linhas, os cordãozinhos? Tudo que o de cima faz, o de baixo faz também. Eu quero que você faça isso, ele faz também. É bem por isso aí. Porque toda obra má a gente fazia, a gente praticava. Tudo aquilo que leva o homem para a perdição, a gente fazia, a gente praticava. E é interessante que, se você, por exemplo, convive com pessoas que são cristãs e pessoas não cristãs, você consegue perceber a diferença. Porque o cristão, normalmente, estou falando do cristão, não aquele que tem uma carteirinha de membro de uma determinada igreja. Mas o cristão, quando você olha para ele pensa para falar. Ele pensa para responder alguma coisa, ele é consciente das coisas. Ele não sai falando simplesmente para fazer bem para os que estão ali, para fazer parte da rodinha de amigos, não. Mas a pessoa que ela não tem Jesus no coração, o que ela faz? Ela se expõe. E toda espécie de malícia e de maldade existe no coração da pessoa. E olha só que interessante, isso que é curioso. A pessoa, ela
fala e faz tudo aquilo que desagrada a Deus, mas isso para ela é como se ela estivesse bem, estivesse por cima ali da situação, dominando tudo. Não, eu faço isso, eu faço aquilo, aí eu sou. Desde 6 horas da manhã a gente já escuta essas coisas e a gente começa a perceber por quê? Porque olha a intenção do maligno, olha só a intenção desse imundo. Ele vai denegrindo a imagem da pessoa, e vai corrompendo a imagem da pessoa e faz com que a pessoa se sinta bem. Mas diante de Deus ela está pequenininha, bem pequenininha mesmo. Mas ele faz com que a pessoa se sinta bem por isso. Ele faz e estufa o peito, né? E fala que fez tantas coisas, e faz tantas coisas, umas palavras assim que não tem nem, difícil até, né, de ouvir, ouve assim, vai até o coração. Você fala, Deus, e a pessoa se sente bem, a pessoa acha que está bem, está tudo bem, mas, amado, e quando você olha um cristão, sabe, autêntico, um cristão lá no teu trabalho, na tua escola, no lugar onde você frequenta, você vê algo diferente nele, você percebe que tem coisa de diferente ali. Você chega perto dele, sai palavras de bênção, sai palavras de edificação, sai palavras de fortalecimento, de vida eterna. É como que, por exemplo, você chegasse diante de uma árvore frutífera e ela estivesse ali com frutos, e você pudesse se alimentar desses frutos. Frutos que vão fazer diferença no mundo espiritual, você pudesse se alimentar desses frutos, como diz Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, quando fala a respeito dos frutos do Espírito. Nós somos também uma árvore e em nós é necessário ter esses frutos para que as pessoas possam se achegar até nós, possam se alimentar daquilo que tem em nós. E um pouco antes, a partir do versículo 19 de Gálatas capítulo 5, fala a respeito dos frutos da carne, totalmente oposto. Totalmente, é como se você apagasse a luz e você acendesse de novo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Escuridão e claridade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um chega e outro sai. Sabe, amado? E olha só o que ele diz: recebendo a palavra com muita tribulação. Então a tribulação, guarda isso no teu coração. Não estou fazendo canção aqui em cima, porque não tem gente compositor, não vai ver. Mas tribulação, ela acompanha a vida do cristão. Ela acompanha. O problema do cristão, e para o cristão, é quando ele fala assim: está tudo bem, minha vida, eu estou numa paz tremenda. E alguns até falam: melhor que isso estraga. Tem coisa errada. Alguém que nos odeia e arma ciladas para nós todos os dias, e se está tão bem assim, aí nós vamos fazer uma autoanálise, né? Será que nós estamos incomodando o império das trevas? Será que nós estamos incomodando o inferno com as nossas vidas, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos, com o testemunho que nós damos? Será que nós estamos incomodando? Porque Jesus disse que é um choque, e ele falou a respeito disso também, principalmente para os seus irmãos, porque o mundo não odiava os irmãos dele, né? O mundo não odeia vocês porque vocês não testificam das obras deles, que são más, obras das trevas. Mas o mundo não odeia porque testificam, expõem. E em Efésios, ele fala também a respeito disso: uma obra não tem comunicação com a outra, não tem ligação. Obra das trevas já é do príncipe das trevas, obra da luz é do Senhor Jesus. E antes de ele subir, ele mesmo disse: olha, eu vou para o Pai, porque o príncipe desse mundo é chegado e eu não tenho nada com ele, absolutamente nada. Mas em muitas tribulações, em muita tribulação, e com gozo do Espírito. A tribulação a gente acostumado com ela, e o gozo do Espírito, sabe, amado? A tribulação ela vem, não precisa nem chamar a tribulação para ela bate na porta. Se tiver frestinha, ela entra sem ser convidada, ela entra. Mas o gozo do Espírito nós precisamos buscar. Senão a pessoa só vive a vida de tribulação nesse mundo, e dentro dela também está em tribulação. Mas por mais, querido, que o nosso corpo ele esteja atribulado, ele esteja, querido, massacrado, o nosso espírito, querido, ele precisa sentir o gozo, a presença do Deus vivo, porque o Espírito Santo, querido, esse mesmo que testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, ele está sempre, querido, trazendo o gozo dele, a alegria dele, o bálsamo dele sobre a nossa vida, o refrigério. Está caindo o mundo, está desabando, amado, mas dentro de você existe paz, dentro de você existe paz. A cabeça vai estar fervendo, os cabelos branqueando, os neurônios
está pegando fogo, mas dentro de você existe paz. Você está dizendo assim: não, eu creio, eu confio no meu Deus porque Ele é todo poderoso, eu confio no Senhor porque Ele criou os céus e a terra, e nada, absolutamente nada é impossível para esse Deus. Todas as coisas são possíveis para Ele. Então, querido, o gozo do Espírito, aquilo que o Senhor Jesus disse, olha, quando Ele falou a respeito de nós termos paz no mundo, mas não a paz que o mundo dá, não aquela paz simplesmente de tranquilidade, mas lá em meio às guerras, no mundo espiritual, bomba para todo lado, mas você está em paz dentro de você, porque você sabe que você serve um Deus que te protege, um Deus que está com as mãos estendidas para a tua vida. Você sabe que o Deus que te serve, que você serve a Ele, Ele guarda você, querido, em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos, Senhor, Ele te guarda, principalmente no mundo espiritual, onde mais ainda nós precisamos ser guardados todos os dias, porque nós não vemos, mas nós sabemos que é uma batalha, é uma luta constante, amado, para que a nossa alma, não simplesmente a nossa vida, mas para que a nossa alma seja ceifada, mas o nosso Deus, Ele nos livra, amém, querido? E de maneira que fosses exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar, pois algum, ou seja, vocês sabem todas as coisas, vocês já sabem, vocês já conhecem, já é conhecido por vocês a respeito disso. Só para encerrar, para a gente terminar, olha só, porque eles mesmos anunciam a nós o qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vós convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, para encurtar, para não estender muito, o Senhor, Ele nos tirou das trevas, nos transportou para a luz, nos tirou de toda a idolatria e nos trouxe para um lugar onde nós adoramos ao único Deus verdadeiro. Ou seja, Ele nos tirou, amado, de todo engano, de todo tipo de perversidade. Porque, amado, às vezes a pessoa acha que idolatria é só aquele que coloca algo assim diante dele. Sabe aqueles? Eu não sei fazer muito bem isso não. Mas tem uns que é assim, ó. Outros é assim. Outros assim têm um olhar mais branco, mais grosso. E tem uns, achei interessante, tem uns que eles reformam. Porque existe um antes e depois. Tem uns antes que eles fazem assim, bem parecido com o sujeito que morreu até. Mas depois eles veem que parece de má, parece. Eles vão e reformam lá o bichinho. Mas idolatria não é simplesmente isso, não. Tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus e valorizamos mais do que Ele, é idolatria. Você sabia que a avareza é idolatria também? Assim como o apóstolo Paulo disse, o amor ao dinheiro é idolatria. A família, ela pode se tornar idolatria. O carro, o trabalho, tantas coisas podem se tornar idolatria. Quando nós amamos aquilo ali, nós adoramos, pode se tornar idolatria. E os idólatras, sim, os que adoram a imagem, mas também todos os idólatras, eles não vão entrar no reino dos céus. Eles não vão herdar a salvação. Eles vão ficar do lado de fora. Por quê? Porque Deus quis assim, amado. Porque o Senhor, Ele quer exclusividade no nosso coração. Ele quer que somente o nome dEle seja glorificado e só o nome dEle seja engrandecido. Somente o nome do Senhor. Deus, Ele é exclusivo e não dá lugar para mais ninguém, amado. Nem para o próprio homem. Mas, assim como a oração ou como a fala de João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua, Deus, Ele não dá espaço para ninguém, porque Ele é o Senhor. Ele é absoluto. Na empresa lá onde você trabalha, você pode pensar assim, Deus, estranho, né? Não tá. Na empresa lá onde você trabalha, não sei se você conhece seu patrão, empresa pequena tem muito isso, né? O patrão às vezes fica lá na empresa. E você já entrou na sala dele, você colocou a cadeira do lado da dele, e falou assim, não, a partir de agora eu vou ficar aqui com você. Vamos acertar as contas que eu vou ficar aqui com você, eu vou tomar conta aqui com você. Foi assim que acontece? Ele vai falar para você, não, eu acho que você está enganado, você não vai ficar aqui. Você vai limpar a rua e não vai voltar mais. Ele vai falar umas palavras mais ou menos assim. Ou seja, o que acontece? Ele é autoridade naquele lugar, mas ele também é um de glória. Porque aquele lugar foi conquistado e ele é exclusivo dele. Assim também o Senhor Jesus.
Foi-lhe dado um nome que é sobre todo nome, amado, nos céus e na terra. Custou chicoteadas, querido, custou cuspidas, custou açoites, custou a cruz e tantas coisas que poderíamos falar aqui. Aí de repente alguém não faz nada e quer glórias para si, quer aplausos. Glória a mim, bate palma, aquela coisa toda. Negativo. Nós só vamos receber, querido, glória, uma coroa de glória, num lugar glorioso, só quando nós também levarmos espiritualmente a nossa cruz, e nós formos crucificados, renunciando todas as coisas. Aí, lá no final, o Senhor vai nos glorificar conforme nós trabalhamos, conforme nós fizemos com o louvor dele. Senão, nem naquele dia nós não vamos receber. Mas, olha só, servindo ao Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Então, qual é o propósito de tudo isso? Qual é o propósito do plano de Deus? Qual é o propósito do plano do Senhor para as nossas vidas? Que nós fôssemos salvos. E para que nós pudéssemos esperar, não aquilo que é matéria, mas algo espiritual para as nossas vidas. Eu converso sempre com os irmãos do estudo. Antes de nós sermos matéria, nós fomos criados em espírito. A matéria vai passar, mas o espiritual vai permanecer. Então importa para nós, querido, em primeiro lugar, quando nós falamos buscar primeiro o reino de Deus, é o reino de Deus e a vontade dele, para que aquilo que nós necessitamos, ele possa acrescentar na nossa vida. A saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Deixa eu fechar para não estender muito. Que ira futura é essa? Não sei se você sabe, mas eu creio que sabe, mas eu vou te lembrar em dois minutos, que em breve, muito em breve mesmo, está tudo sendo preparado para isso. Nós vamos participar do arrebatamento do Senhor. Você que entregou a tua vida para Jesus, você que vive fidelidade a Ele, você que coloca Jesus acima de tudo na tua vida. Tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Jesus está prestes a voltar. Ele vai chamar somente aqueles que são dele. E que Ele deu uma marca no selo, que é o Espírito Santo nas suas vidas. Esse Espírito que nos impulsiona a estar aqui adorando ao Senhor. Mas para os que ficarem, como se não bastasse o mal que vai haver sobre a terra, a palavra do Senhor diz que o próprio Deus também vai derramar a ira dele sobre os moradores da terra. Amado, Deus irado, misericórdia. Eu conversava com alguém, porque eu falo assim, amado, porque quando é um fracote irado, você dá risada, você fala isso, você não é de nada. Eu estava hoje fazendo um trabalho lá hoje, na empresa. Sabe, conhece? Tem um rapaz lá que ele, eu não sei se tem parafuso demais, falta algumas coisas, mas ele é fortão. Então você tem que pensar no que falar para ele, que ver um moço daquele invocado não é interessante. Então hoje a gente estava precisando de alguém forte, porque eu não posso fazer muita força ainda por causa dessa mão, tá na mão. A gente está tentando levantar um tambor de óleo, tá liso, pesado, ainda para Jesus. Aí ele chegou, por que vocês não me chamaram? Né, amigo, nossa, né, colega, por que vocês não me chamaram? Ah, vem aqui que eu dou um jeito. Não, chega para lá. O que você está querendo fazer? E catou o tambor de óleo, acho que é 200 litros o negócio daquele, né, 200 litros? Ele está botando 200 litros agora. E catou assim, me abraçou, levantou de pé, pá. Vocês precisam de mais alguma coisa? Não, tá certo, pode ir. Tá em paz, irmão. Pode ficar sossegado, não precisa mais nada não. Amado, ver o moço daquele irado, ele Senhor da glória. Por quê? Porque o Espírito é forte. Agora, imagina a ira de Deus. O homem é simplesmente forte entre nós. Mas Deus, sendo todo poderoso, irado, sai de baixo, sai da frente. Então, amado, o Senhor querendo nos livrar de tudo isso. De tudo isso o Senhor está querendo nos livrar. É por isso que Ele nos deu essa palavra maravilhosa. Ele pede para que nós meditemos nela todos os dias, dia e noite, para que nós não venhamos a nos esquecer e que essas palavras fiquem gravadas no nosso coração. Para que nós venhamos a sair, a nos desviar da ira de Deus. E só Jesus pode fazer isso na vida da pessoa.
Dia 15 de novembro nós teremos nosso batismo. Não faz pergunta difícil para mim, não sei quem vai se batizar. Eu acredito que alguém vai, não sei até então. Mas nós vamos ter batismo, eu acredito. Vamos pôr uma piscina aqui, sei lá, Deus sabe. Mas, amado, para que a pessoa possa se livrar da ira de Deus. Porque o próprio Deus se irá contra a própria raça humana, contra a própria criatura, amado. Deus sendo todo poderoso, o homem sendo minúsculo. E toda a ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade, sobre os que ficarem aqui, porque rejeitaram Jesus. Deus vai falar, não, de maneira nenhuma, em nada daquilo que Ele faz, mas Ele é justo. E aqueles que rejeitaram, não sei se você já sentiu a rejeição, que é horrível. A gente ser rejeitado e saber que é rejeitado é horrível. Deus sabe, conhece todas as coisas e sabe que é rejeitado por tantas pessoas. Mas a porta da arca ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta. Deus é maravilhoso que essa dispensação e esse período de tempo é o maior de todos eles, amado. Aí mais de 2000 anos já estendido e a porta da graça aberta. Quem quiser, assim como diz João capítulo 10, é só entrar pela porta e permanecer ali no aprisco, adorando a Deus vivo, a Deus poderoso, ao Deus verdadeiro. E a pessoa vai se livrar da ira de Deus. A pessoa vai se livrar desse dia, amado. Esse dia tormento tão grande para tantas pessoas que hoje acham que são diferentes de nós, que foram feitos talvez de uma substância diferente de nós, que talvez por ter um lucro a mais, ou um salário a mais, ou uma propriedade a mais, ou um cargo a mais do trabalho ou no ministério, acham que são diferentes de nós. Nesse dia, se elas não se entregarem a Jesus, elas vão ver que elas não são nada. E ninguém diante de Deus é nada. Porque o Senhor é aquele que abate e Ele que exalta quem Ele quer. E sabe, amado, se coloca de pé por um instante. Sabe, amado, a gente vive num tempo hoje, nós vivemos em dias difíceis, assim como diz o apóstolo Paulo, dias difíceis, dias trabalhosos, tribulação, angústia, perseguição e tantas coisas. Nós vivemos em dias difíceis nos nossos dias. Você pode pensar assim, pastor, mas eu não vejo nada. Amado, busca a presença do Senhor. Busca a presença do Senhor em todo o teu coração. Às vezes nós perguntamos assim, amado, quando a pessoa diz assim, puxa, mas eu oro, eu falo, mas eu falo com Deus, eu não sinto nada de Deus. Irmão, é de todo o coração, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, para que você se achegue mais a Ele, para que Ele possa se revelar a você quem Ele é, e como Ele é, e as obras dEle na tua vida. Então, de repente, você ficou assim diante do Senhor, fica ali orando 5 minutinhos e fala, Senhor, eu queria meus céus abertos, mas não deu tempo nem de suar. Antigamente, amado, por volta do ano de 1500, histórias dizem que alguns homens, eles oravam tanto, eles buscavam tanta presença de Deus, amado, buscavam tanta presença de Deus. Alguns entravam na mata e passavam dias ali, amado, na mata, buscando a presença de Deus, para que Deus fizesse algo na vida dele. E não saía de lá enquanto Deus não fizesse. Não comia, não bebia, ficava lá, aos pés do Senhor. E claro que vai mover o coração do Senhor. Estava lendo dias atrás a história do homem que onde ele orava nos degraus assim, da igreja onde ele estava pastoreando, onde ele orava, mano. Quando ele saía de lá, estava banhado de suor, de lágrimas, juntava tudo ali, buscando a presença de Deus, sentindo aflição na tua alma, porque Jesus também passou por isso, sentindo aflição na tua alma, sabendo, querido, que existe um mundo perverso, um mundo mau, um mundo pronto para matar, e saber que nós não podemos ser mortos, mas nós precisamos ter a nossa vida preservada em Cristo Jesus. E ele clamando, orando e buscando. Não sei com que intensidade você tem feito isso, não sei com que intensidade, não sei com que tempo você tem investido de leitura na palavra, eu não sei qual a tua expectativa, amado, para a volta de Jesus. Eu não sei qual a tua expectativa,
Talvez você pense em coisas pequenas, talvez você pensou em coisas desse mundo. Não sei qual é a tua expectativa com relação à volta do Senhor. Eu só quero falar uma coisa para você. Quando você começar a valorizar mais as coisas que são do alto do que as coisas que são de baixo, eu tenho certeza que Deus vai tratar diferente com você. Tenho certeza que Deus vai falar diferente com você. Tenho certeza que o teu coração vai se quebrantar quando você disser palavras na presença dEle. O Senhor ele vai se chegar naquele lugar. Ele vai sentir prazer em você, irmão. Tenho certeza disso. Tudo tem um preço. Atrair a presença do Senhor para nós também tem um preço. O preço de santidade, o preço de consagração, o preço de nós sabermos que podemos fazer todas as coisas, mas por entristecer o Senhor, nós não vamos fazer nada disso. Nós vamos dobrar nossos joelhos na presença dEle, abrir a palavra, meditar, falar com Ele, porque Ele resolve as nossas vidas. Antes das nossas vidas serem resolvidas pelos homens, está escrito no livro de Salmos que todos os nossos dias são escritos diante do Senhor. O Senhor escreve. Se entrega a tua vida ao Senhor, Ele começa a escrever uma história a teu respeito. Essa história não vai terminar, mas ela vai continuar lá na glória. Lá na glória essa história vai continuar. Fecha os teus olhos por um instante. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Com os teus olhos abertos, você não pode contemplar aquilo do espiritual. Esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. É esse Jesus que nós buscamos. Seja bem-vindo ao Evangelho, amado. Seja bem-vindo à pregação. Seja bem-vindo, querido, à escolinha do Espírito Santo. Seja bem-vindo à presença de Deus, querido. Passar por muitas tribulações, mas se alegrar. Porque se você passa por tribulações, é porque você está fazendo algo que agrada ao Senhor. É porque você está glorificando o nome do Senhor na tua vida, lá onde você está. É porque, assim como Jesus disse, quando se levantarem dizendo tudo mal contra nós e mentindo, e você vai se alegrar e você vai se exaltar. Porque foi assim também com outros antes de você, que fizeram também a vontade de Deus. Você vai dizer, não, acontece isso comigo, mas porque eu faço o nome de Jesus. Eu quero glorificar o nome dele através da minha vida. Você pode glorificar o nome dele através da tua vida. Porque no tempo certo, o teu nome também vai ser glorificado. O teu nome vai ser apresentado diante de Deus e diante dos anjos no céu. O Senhor não vai se envergonhar de você. O Senhor não vai se envergonhar da tua vida se você permanecer fiel na presença dele. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, nós te damos graças. Nós te louvamos, Pai, nós te chamamos, Senhor. Nós glorificamos o teu nome pelo plano maravilhoso que o Senhor tem, Deus, para com as nossas vidas. Não simplesmente um plano, não simplesmente um propósito, Deus, de 80, 90 anos nesse mundo, não, Pai. Mas nós estamos falando a respeito de um plano eterno, de uma vida eterna contigo, Pai. Pai, nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos, porque no Senhor nós podemos ter expectativa. Na tua palavra, através dela, nós podemos ter uma esperança, sim, Pai, de uma vida melhor, de uma vida, Pai, onde o choro ele não vai existir. Oh, Pai, dia onde a tribulação não vai mais existir, de onde o mal, Deus, vai ficar do lado de fora, vai ser lançado fora, onde nada ruim, Pai, vai poder entrar, mas sim aquilo que é bom aos teus olhos. Pai, nós te glorificamos, Pai, nós te soltamos para ti, e nós falamos, Deus, assim como um certo homem que o Senhor levantou um tempo atrás, onde ele viu tantas coisas se levantando, Pai, diante dele, ele disse assim, não, Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti, meus olhos estão voltados para o Senhor. Assim como disse o salmista, o Salmo de número 121, eleva os meus olhos para
gozar das bodas do Cordeiro. Pai Santo, nós apresentamos essa igreja de Ti, Senhor. Igreja, Senhor, que passa assim, Senhor, por luta, Senhor, na sua vida. Passa assim, Senhor, por dificuldades para se manter do lado de dentro do aprisco. A tentação chamando para o lado de fora, a cobiça chamando para o lado de fora, mas eles têm permanecido fiéis, ó Pai, na Tua presença. E assim como o Senhor Jesus olhou para os seus discípulos, nós percebemos essa noite, Deus, pela Tua igreja do Teu povo, dizendo e declarando: livra, Senhor, eles do mal, Senhor. Livra, Senhor, do maligno. Livra, Senhor, do tentador, daquele, Senhor, que tem arrastado tantas pessoas. Mas eu te peço, Deus, aqui, esse grupo pequeno de pessoas, livra, Senhor, os teus filhos, ó Pai, que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Os que não tiveram forças, Deus, para estar aqui, foram impedidos por um motivo ou outro, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, Pai, a libertação. Lá, Senhor, no lugar que eles estão, Senhor, aprisionados, Senhor, seja por uma televisão, seja por um computador, seja por algo, Senhor, por um passeio, seja por tantas coisas, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a liberdade. Nós declaramos, Pai, que eles sejam livres, ó Deus, que venha cair por terra, Senhor, todos os grilhões, todas as amarras do inferno, todas as cadeias sejam abertas em nome de Jesus Cristo, para que, Senhor, os teus filhos, Pai, possam ter liberdade, Senhor, para adorar. Para que nada, Senhor, fique lá no mundo, assim como coisa existe, nenhuma unha vai ficar, mas tudo que nós temos precisa sair do Egito, para que nós possamos cultuar o nosso Deus. Nós não queremos, Senhor, estar presos a nada do lado de fora. Nós queremos a liberdade na Tua presença. E liberdade só se encontra em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Pai. Nós queremos Te louvar nessa noite, Deus. Nós queremos bendizer o Teu nome. Aleluia. Com seus olhos fechados. Com seus olhos fechados. Aleluia. Com seus olhos fechados. Fortalece, Deus, cada um dos que estão aqui, Pai, nessa noite e precisam ser fortalecidos pelo Senhor. Precisa da Tua graça, Pai. Precisa, Pai, do remédio. Precisa, Senhor, do bálsamo de Gileade, Pai, para que eles possam ser sarados, Pai. Sarados, Senhor, o seu coração. Sarados, Senhor, a sua alma. A alma muitas vezes ferida, Senhor, machucada pelo mundo lá fora, Senhor. Alma maltratada, Pai, mas precisa ser sarada, Pai, na Tua presença. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai, eu Te louvo, Deus, em nome de Jesus, eu glorifico Teu nome, Pai, sempre eu Te agradeço, em nome de Jesus, amém.